responda uma coisa. Você tem medo de falar em público? Você senta ou sentava no fundo da sala de aula porque tinha medo que o professor solicitasse a sua participação? Você se escondia atrás da cartolina quando o grupo tinha que apresentar um trabalho? Você sente dor de barriga, suar frio, o coração bate forte e dá aquela vontade de morrer quando você tem que enfrentar uma plateia? Se você é essa pessoa, então você precisa ficar comigo até o final deste vídeo. Pesquisas mostram que o ser humano ele tem mais medo de falar em público do que medo de morrer. Então relaxa, você não está sozinho. Como eu disse em outro vídeo, quando tratei de como vencer a timidez, o medo de falar em público é um mecanismo de defesa do ego. Ele quer nos proteger de sermos ridicularizados ou humilhados em público. Nós fomos programados a nos importarmos demais com a opinião das pessoas. E até certo ponto, este medo ele é até saudável. Porém, se ele for exacerbado, extremo, ele irá nos privar de muitas boas oportunidades na vida. Eu também morria de medo de falar em público. Sim, sinceramente, eu morria de medo de falar em público. Neste vídeo, irei te revelar os 5 passos que sim, eu precisei dar para vencer o medo de falar em público de uma vez por todas. Eu fiz uma retrospectiva e percebi que o processo que me levou a dominar o medo de falar em público, eles passaram por 5 passos que eu irei te revelar agora. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa teu like, se inscreve em nosso canal, ativa lá o sininho das notificações para ser avisado sempre que subirmos um conteúdo novo em nosso canal. Vamos aos 5 passos que eu usei para vencer o medo de falar em público, que eu irei te revelar agora. Passo número 1. Domine o assunto que você irá abordar. Se você dominar o assunto que você terá que abordar, você já está a meio caminho de vencer o seu medo. Pois grande parte do medo de falar em público advém do medo de errar ou do medo de falar bobagem. A ignorância do assunto, ela gera insegurança. Então a dica, estude o assunto o máximo que você puder. Pense nas possíveis perguntas ou objeções que poderão ser levantadas na hora por alguém da sua plateia. Se antecipe e prepare as respostas. As tenha na ponta da língua. Essa preparação, ela te dará segurança. Porém, caso seja feita alguma pergunta lá na hora, para a qual você ainda não se preparou, então relaxa, cara. Simplesmente diga que não está seguro para dar uma resposta satisfatória naquele momento. Afinal de contas, ninguém sabe tudo. Vamos então agora... O segundo passo que eu precisei dar para vencer, para perder o medo de falar em público. Estruture o conteúdo do seu discurso. Não confie na sua memória ainda, pois a ansiedade e o nervosismo fará você esquecer o conteúdo, por mais que você o domine. Então escreva seu discurso, não necessariamente palavra por palavra, mas faça pelo menos um esboço do seu discurso. Um esboço com começo, meio e fim. Com introdução, desenvolvimento e com uma conclusão. Estabeleça antes o trilho que você irá percorrer. Não dê a partida de largada se você ainda não sabe onde está a linha de chegada. Não comece a falar sem saber onde você irá chegar, para você não se perder no meio do caminho. Então, prepara o teu discurso com antecedência. Com o tempo, você conseguirá falar em público sem nenhum medo ou insegurança. Mesmo quando você for pego de surpresa, aí sim, quando você terá que falar de improviso, sem ter preparado nenhum esboço antes. No começo do meu processo de vencer o medo de falar em público, eu estudava o assunto exaustivamente. Porém, eu dominava o assunto, mas eu me enrolava todo na hora de apresentá-lo. Isso porque eu não sabia ainda preparar e estruturar a minha apresentação. Foi daí que eu comprei vários livros sobre como estruturar um discurso, que me ajudaram bastante lá no comecinho. Deixa eu te dar uma dica, que eu uso em todas as minhas falas hoje em dia. Submeta o seu discurso a uma palavra-chave. Isso vai facilitar muito a sua vida. Neste vídeo, por exemplo, eu estou usando uma palavra-chave que está norteando todo o conteúdo que eu estou te apresentando. Você sabe que palavra é essa? Você sabe que palavra é essa? A palavra-chave que eu estou usando nesse vídeo é a palavra passos. Eu te falei lá no começo que eu vou te dar 5 passos
Então a palavra passos é a palavra-chave que está norteando todo o meu discurso. Se você já tinha percebido que essa era a palavra-chave, então me diz lá nos comentários. Vai lá agora no comentário e diz assim: Alexandre, eu sabia já, eu já tinha percebido que essa palavra, a palavra passos, estava norteando o seu discurso. Agora deixa eu te dar outros exemplos de palavras-chave. Por exemplo, a palavra características, ela é uma poderosa palavra-chave. A palavra atitudes, observa, sempre no plural. Palavra exemplos, eu poderia aqui falar, eu quero te dar 5 exemplos de como você vence ou como você poderá vencer o medo de falar em público. Eu poderia te dizer, deixa eu te mostrar aqui 5 atitudes ou 10 atitudes de como você perdeu o medo de falar em público. E a palavra assim, atitudes, irá nortear o meu discurso. Eu poderia te falar de 5 virtudes, ou 3 comportamentos, ou 3 visões. Eu poderia te falar 5 estratégias de como vencer o medo de falar em público, assim como também eu já fiz um vídeo falando das tantas estratégias para você vencer a timidez de uma vez por todas. Eu poderia te falar de 10 dicas, 10 técnicas, e essas palavras-chave e tantas outras, elas norteiam o teu discurso. E isso vai facilitar muito, principalmente quando você tiver que falar de improviso, pois você vai rapidinho na tua mente fazer um esboço fundamentando o teu conteúdo a uma palavra-chave. Agora deixa eu te revelar o terceiro passo que eu precisei dar para perder o medo de falar em público. Sabe qual é? Treine bastante. Passe todo o seu discurso várias vezes. E, se possível, faça isso na frente do espelho. Se veja, para daí você poderá trabalhar também, não apenas o teu conteúdo, mas também o teu gestual. Treine até ficar bom. Eu falei ficar bom. Eu não falei até ficar perfeito. Não, até ficar bom. Lembre-se, não existe o dom da comunicação. Se não existe esse dom. E sim, treino, muito treino. Numa entrevista, uma repórter perguntou ao Oscar Schmidt, maior assistindo do basquete brasileiro de todos os tempos, ela perguntou assim, se ele tinha uma mão santa. No que ele de pronto respondeu, mão santa? Mão santa que nada, eu tenho uma mão treinada, pois quando todo mundo ia embora, eu ficava sozinho na quadra até tarde, treinando arremessos, eu treinava um arremesso após o outro. Alguém já disse que o êxito ele é filho da perseverança. Então, pratica que melhor fica. Pratica que melhor fica. Deixa eu te dar agora o 4º passo que você precisa dar para daí sim você poder vencer de uma vez por toda o teu medo de falar em público. O 4º passo é: se exponha. Aproveite todas as oportunidades que surgirem de falar em público. Pois um bom soldado, ele se faz no campo de batalha. Então sempre quando você for solicitado, não fuja. E quando você não for solicitado, se ofereça. Pois o sempre falar em público se transformará com o tempo em sua zona de conforto. Se adquire conhecimento estudando, mas só se aprende fazendo. Então faça bastante, que já já você estará dominando essa habilidade, a habilidade de falar em público. E você estará falando para uma multidão, como se estivesse conversando com o seu melhor amigo. Então, para nós finalizarmos, deixa eu aqui te dar agora o último passo que eu utilizei para, sim, vencer o medo de falar em público. Aprenda a controlar as suas emoções. Antes de falar para a sua plateia, se concentre, relaxe, medite se você quiser, faça sua oração. Tenha algum ritual preparatório para controlar a sua ansiedade e seu medo. E daí você ativar a sua autoconfiança, a sua segurança, seu entusiasmo. Pode ser a lembrança de algum momento de entusiasmo ou de sucesso que você já vivenciou na sua vida. Feche os olhos, se concentre e vivencie novamente esse momento de empoderamento que você já vivenciou lá atrás. Repasse ele na sua mente e sinta a alegria e o entusiasmo que você sentiu no momento real, quando este momento de empoderamento aconteceu. Essa emoção empoderadora, ela está lá no seu subconsciente, lá no profundo. Ela está arquivada e ela poderá ser acessada a qualquer momento que você desejar. Pode ser uma música que levanta seu astral. Você bota ela para tocar antes de você for falar em público. Toca ela na tua mente. E essa música ela vai levantar a tua energia. Escute ela antes de enfrentar a sua plateia.
e ativa a tua energia, teu entusiasmo. Pode ser um vídeo motivacional, sei lá, cara, antes de tu for falar, antes de sair de casa, vai lá, coloca aquele vídeo, vê ali no teu celular aquele vídeo motivacional, que te põe para cima, que levanta o teu entusiasmo. Pode ser talvez um gesto ancorado que aciona a emoção de empoderamento. Eu, por exemplo, antes de falar em público, eu faço esse gesto aqui, ó, porque esse gesto já está ancorado no meu inconsciente, no meu subconsciente, para me levantar e me dar um poder incrível, energia máxima, para poder falar para o meu público. Eu fiz esse gesto antes de começar esse vídeo. Então são gestos de empoderamento. Observe os grandes palestrantes, o Anthony Robbins e tantos outros palestrantes. Antes de entrar no palco, todos eles têm seus rituais de empoderamento. Eu participei de um treinamento com um dos maiores coaches de alta performance do Brasil, o Wendel Carvalho, e no lugar que eu estava sentado lá na plateia, dava para eu ver a parte de trás do palco. E antes de entrar no palco para iniciar o treinamento, aquele palestrante, o Wendel Carvalho, ele fazia todo o ritual. Ele fechou os olhos, ele começou a fazer alguns gestos de empoderamento, começou a gritar, e ele começou a se empoderar antes de entrar no palco. Um colega que estava do meu lado, ele chegou para mim e disse, cara, que danada é isso que ele está fazendo? Que muganga é essa? E eu, em tom de brincadeira, respondi, cara, ele está ativando o seu ki. Ele está ativando sua energia máxima, ele está se transformando em um super saiyajin para entregar o melhor treinamento de nossas vidas. Então deixa eu te dar uma dica. Antes de falar em público, ativa o seu ki. Dê o máximo de si. Entenda de uma vez por todas, o teu gestual influencia diretamente na produção dos hormônios correspondentes, ou seja, quando você faz o movimento que teu cérebro inconsciente entende, que é um movimento de empoderamento, o teu cérebro começará a produzir neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina, que elevam as tuas energias e você se sentirá imbatível. Agora, se o teu gestual passou a mensagem oposta, o teu cérebro diminuirá a produção dos hormônios da alta performance e começará a produzir o neurotransmissor da depressão, o cortisol, que vai enviar para todo o teu corpo uma mensagem de tristeza. Isso é um ciclo. Se você manda uma mensagem positiva, mais positivo você fica. Mas se você manda para ele uma mensagem negativa através do teu gestual, mais negativo você fica. Então, antes de falar, levanta a cabeça, estufa o peito e vai para cima, irmão. Arrebenta, você pode, você consegue. Se você gostou do vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece. Vamos empoderar as pessoas em volta de nós. Fica comigo e com certeza você vai dominar a habilidade mais importante do mundo, que é a comunicação persuasiva. Um abraço, cara, e até o próximo vídeo.